Olá! Especialistas são unânimes ao afirmar que a contabilidade vive um momento histórico no país nos últimos anos. Além de se adaptar à economia globalizada, em território nacional, teve de se adequar também ao fortalecimento do mercado de capitais e à consequente abertura aos investimentos estrangeiros. E esses novos rumos da contabilidade chegaram também ao setor público. Neste CRC-MG Entrevista, o assunto é a convergência da CASP, contabilidade aplicada ao setor público, às normas internacionais de contabilidade. Aqui no estúdio, eu recebo Lucídia Assis Freitas, mestre em Ciências Contábeis, Contabilidade e Controladoria aplicadas ao setor público, contadora-geral da capital mineira há 10 anos, e Genesi Martins de Moura, contadora-geral da Prefeitura de Divinópolis há 7 anos. É um município aqui da região centro-oeste de Minas Gerais. E ambas são integrantes do grupo de trabalho da área pública do CRC-MG. Obrigada pela disponibilidade de vocês. Bom, vamos começar explicando o que é esse processo de convergência às normas e padrões internacionais de contabilidade, especificamente para o setor público. O que isso significa na prática? Historicamente, a contabilidade aplicada ao setor público, ela sempre teve um enfoque para o orçamento público, né? E a contabilidade aplicada ao setor público, ela tem um prejuízo por conta dessa história, porque não há no setor público registros focados na evolução patrimonial, né? Existem alguns princípios e normas contábeis que no setor público não são adotadas. E nesse processo de convergência, o setor público vai buscar trazer todas as determinações das normas internacionais no sentido de adotar o regime de competência, que no setor público é um regime controverso chamado misto, que na verdade não é misto, é um regime modificado de acordo com normas internacionais, né? A questão da evidenciação do patrimônio. O patrimônio público, ele é muito mal evidenciado, porque ele não observa as diretrizes técnicas da ciência contábil. Na verdade, resumindo, historicamente, a contabilidade aplicada ao setor público, ela apenas mostra a execução do orçamento que foi aprovado ano a ano. A gente pode falar, na verdade, que antes não havia uma visão de futuro, que muitas vezes tem nas empresas privadas, por exemplo, o setor público não tinha isso? Nenhuma. Sim, nós podemos dizer isso de uma forma até do ponto de vista das normas que nós estamos adotando são exatamente para quê? Chamar o setor público a fazer registros e evidenciação focados na competência, quer dizer, fato gerador ocorrido, mas também buscando fazer as contingências passivas, por exemplo, né? Nós podemos dizer que agora, efetivamente, o setor público vai ter contabilidade. Porque quando a gente evidenciava meramente a execução do orçamento, você não tinha, aí a Lucy comentou da questão do patrimônio, você não consegue mensurar o que é um patrimônio público. E mensuração, às vezes, é uma palavra que assusta a gente. Eu não consigo determinar, ou qualitativo ou quantitativamente. Não, eu não consigo saber sequer o que eu tenho de bens? E aí eu falo pelos municípios menores, os municípios maiores, eles têm uma realidade um pouco melhorada, mas boa parte dos municípios médios e pequenos, eles têm uma deficiência no levantamento desses bens, propriamente dito, quando a gente lembra de patrimônio. E aí, no caso dessas pequenas e médias prefeituras, isso vai ser uma baita de uma revolução, né? Nossa, eu costumo brincar com o pessoal que está junto na equipe, eu costumo brincar que é a oportunidade que o setor público tem de melhorar. Porque nós temos hoje uma realidade, um paradigma imenso que precisa ser quebrado. É uma construção? É devagar? É. O processo começou, né, Lucy, em 2007.
do ponto de vista normativo. Normativo. Né? Porque, na verdade, é um processo que vem já há alguns anos, desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, 2000. tem se discutido, né, desde 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, ela trouxe algumas mudanças e trouxe também uma necessidade de uma maior transparência das contas públicas. Daí se discutiu um novo modelo de contabilidade para permitir que se tenha essa transparência. Qual é o patrimônio do setor público? Quanto que o setor público deve de verdade? Pois é, a gente está contextualizando essa história toda, né? E como é que está esse processo, assim, de fato, nessas pequenas e médias prefeituras? A gente sabe que muitas delas vivem do Fundo de Participação de Municípios, não tem uma arrecadação significativa, dependem desse bolo tributário aí nacional. Como é que isso fica? Que tipo de apoio que elas estão recebendo para efetivar, de fato, essa modernização da contabilidade? Ela nunca foi efetivamente um instrumento para tomada de decisão, ela nunca foi suporte ali para saber, olha, isso é um ponto que eu preciso chamar a atenção ou não. Então, isso é uma coisa que está acontecendo com dificuldade. Vamos falar assim, tranquilamente, com dificuldade. Porque a gente precisa mudar, não é só a mentalidade do gestor, não. A gente precisa mudar a mentalidade dos próprios profissionais que estão ali. E isso está acontecendo, eu falo que é um avanço sem tamanho. Porque isso está acontecendo, a gente tem tido a receptividade dos nossos órgãos que nos apoiam. O conselho, ele se voltou para esse lado e foi um ponto extremamente importante, a criação do GT. Então, a coisa está chegando aos pequenos e médios municípios, mas é um processo difícil. Quando você fala do Fundo de Participação dos Municípios, o de médio porte, ele tem buscado ações, por exemplo, de Divinópolis, ele tem uma Procuradoria da Fazenda que trata só da área tributária, ele trabalha, tem uma fiscalização de rendas que não é pequena, que é impactante dentro do processo, ele trabalha por produtividade, então isso já são coisas que vêm da área privada e que são absorvidas pelo setor público. Houve um avanço. Mas o pequeno, ele ainda tem uma dificuldade. Ele não consegue bancar uma Procuradoria da Fazenda especializada. Ele não consegue ter uma fiscalização de rendas que vá conseguir chegar a todo município. E ele nem tem tanta área de atuação para que ele possa fazer isso. Com certeza. Agora, especificamente no caso de Belo Horizonte, como é que está essa história? Como é que está essa convergência aqui na capital? Olha, desde 2010, nós iniciamos o projeto que a gente chama Projeto CASP, tá? Só para você ter uma ideia, nós estamos de 2010 até hoje, 2015, e Belo Horizonte tem sido uma referência nacional nesse processo, mas nós ainda temos um longo caminho para percorrer, tá? Nós temos principalmente duas questões que são fundamentais para as nossas dificuldades. Necessidade de desenvolvimento de novos sistemas para atender toda a demanda de informação e capacitação de pessoal. Tá? Então, esse processo ele precisa ser de longo prazo. Você imagina, agora se isso é difícil para Belo Horizonte, hein? Exatamente. O CRCMG Entrevista faz uma pequena pausa. Na volta, a percepção dos contadores e as obrigações na hora de prestar contas de entidades públicas. Até já! De volta com o CRCMG Entrevista. Genesi, caso algum ente da federação não se adapte a essas novas normas e padrões aí da contabilidade, o que pode acontecer? O primeiro ponto é que ele vai perder recurso, de uma forma clara, para ser bem claro. Ele vai ser impedido de receber algumas transferências voluntárias, a captação de recursos, que para ele é de extrema importância, também vai ser comprometida, e além das sanções que vão ser impostas ao próprio gestor. Agora, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, estados e municípios, por exemplo, eles têm que elaborar relatórios e dar publicidade a eles, até para dar transparência aí aos gastos públicos, né? Quais as exigências da lei nesse sentido? Olha, a lei, buscando cumprir com o objetivo de transparência das contas públicas, ela estabelece como obrigatoriedade para os entes brasileiros, entes governamentais brasileiros, a elaboração de 2 relatórios. Um relatório chamado Relatório Resumido da Execução Orçamentária
que deve ser publicado bimestralmente pelos entes, e um outro relatório chamado relatório de gestão fiscal. Esse relatório, ele é obrigatório ser elaborado e publicado quadrimestralmente, e esse relatório ele é muito importante, porque esse relatório é o instrumento de prestação de contas de alguns limites que o poder público tem que cumprir, dados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Gastos com pessoal, limites para endividamento, a receita corrente líquida dos entes. E aí, fazendo um gancho com o processo de convergência, a Lei de Responsabilidade Fiscal veio trazendo a obrigatoriedade desses instrumentos, e como a lei ela é de uma realidade muito diferente da nossa cultura, do ponto de vista técnico, contábil, isso fez com que tivesse uma demanda de evolução da contabilidade até para atender esse tipo de relatório e exigência de transparência. Existe uma possibilidade dos pequenos municípios, menos de 50 mil habitantes, que eles façam essa publicação semestralmente. Então, o legislador ele foi sábio quando ele não pensou somente no grande ou no médio, ele pensou no pequeno também. Agora, cumprir esses prazos, a gente já falou um pouquinho disso, é importante? Muito importante. Muito importante. Além da questão que é atender a transparência, tempestividade, princípio da oportunidade, né, que é um princípio da contabilidade, o gestor público pode sofrer multas, né, por parte do Tribunal de Contas, que fiscaliza esse cumprimento, e ele pode ficar impedido de receber recursos de transferências voluntárias e realização de operação de crédito. Existe um cadastro nacional hoje, gerido pela Secretaria do Tesouro Nacional, que chama CAUC, Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias. Os municípios que não elaboram e publicam esses relatórios nos prazos, eles ficam com o CNPJ indisponível nesse sistema. Então, eles podem deixar de receber recurso para a captação de recursos também, convênios ou termos de cooperação, também eles são impedidos. Agora, os municípios que estiverem em dificuldade aí para elaborar esses relatórios de acordo com essas novas normas, de acordo com a responsabilidade fiscal, aonde que eles podem buscar ajuda? A MM, o Tribunal de Contas, a STN. Fora que a STN, quando ela editou as normas, quando ela começou o processo, dentro do processo de convergência, não é, Luci? Nós temos anualmente os manuais. E tem um manual especificamente que ele nos mostra claramente como é que eles devem ser elaborados. Vamos para mais um intervalo. A seguir, os benefícios da modernização da contabilidade para os profissionais da área, para o setor público e para a sociedade. De volta com o último bloco do programa. Nosso assunto é a convergência da CASP, contabilidade aplicada ao setor público, as normas internacionais de contabilidade. Caso seja percebida alguma irregularidade na hora de fazer essa prestação de contas, esses relatórios aí que são exigidos, por exemplo, os dados da prefeitura estão completos, mas os da Câmara Municipal não, o que deve ser feito? Quando a gente fala de irregularidade anterior, a gente pode também citar a gestão anterior. Independente do período ou de onde estiver, o gestor ele é responsável, o gestor atual. Numa prestação de contas propriamente da contabilidade ou mesmo numa outra obrigação acessória, uma prestação de contas do convênio, o gestor ele tem que resolver a situação porque ele está ali. O CNPJ é do município, não é o CPF propriamente do gestor que fica. Com certeza. Agora, diante de tudo que a gente conversou aqui até agora, quais os benefícios dessa modernização da contabilidade para os profissionais da área? Qual tem sido a percepção de vocês? Olha, falando pelos de grande porte, né? Eu represento as capitais no grupo de procedimentos contábeis do Tesouro Nacional, e o que nós temos percebido é que os contadores, eles sabem do processo, eles estão acompanhando a evolução, eles sabem da importância, tá? Mas a questão da necessidade de capacitar, de aprender os novos instrumentos, essa ferramenta de aplicação da norma, como fazer,
é muito novo até para os grandes. Então, a percepção sabemos da importância, sabemos o que está ocorrendo, impacta o mundo inteiro, a discussão ela é global, mas sabemos também que nós precisamos de prazo para poder capacitar, prazo para sensibilizar os gestores da importância e da necessidade desse processo. É um prazo plausível para que todos se adaptem, todos entrem nesse novo paradigma. Então, é uma coisa que vai ser construída, mas não precisa demorar muito tempo, porque também cai no esquecimento. É de extrema importância. E para o setor público, quais os benefícios, as vantagens de todas essas mudanças? Olha, o setor público ele tem uma certa dificuldade de ver isso num primeiro momento, tá? Isso é um dos problemas que o contador tem que administrar. Faz parte desse processo. Por isso que eu sempre falo assim, o contador ele tem um papel fundamental, porque além dele ter que se capacitar para implementar, ele tem que sensibilizar a gestão para a gestão ficar convencida que ela tem que fazer. Em princípio, o pressuposto da gestão é penalidade. Então, a primeira pergunta que o gestor faz é, se a gente não fizer, se não fizer no prazo, o que vai acontecer? Aí a gente fala, olha, corremos risco de ficar com o CNPJ indisponível no cadastro único de transferências, por exemplo, que vem pedir o município de receber recurso ou de fazer uma operação de crédito. Mas eles têm, assim, devagarinho, já estamos nesse processo já há mais ou menos 7, 8 anos, pelo menos na percepção da minha cidade, eu tenho sentido que o gestor ele já está se convencendo da importância. O meu prefeito, por exemplo, ele sempre teve uma preocupação muito grande com o fato de que não tinha apuração de custo no município. Né? Ele tem uma visão empresarial, então é diferente. Mas, em geral, o gestor ele é mais difícil de ser convencido desse processo. Eu acho que para o profissional da contabilidade, eu acho que independente de ser pequeno ou médio ou grande, é a grande oportunidade dele ser valorizado. É a grande oportunidade dele executar aquilo que ele sabe. A ciência contábil puramente dita. Eu vou ser valorizado por aquilo que eu sei fazer. Isso é muito bom. E implementar essa visão de futuro, né, que a gente falou aqui ao longo do programa. Sim. Como um todo, né? E a sociedade também sai ganhando ao ter mais eu acho transparência? Que quem mais ganha com todo esse processo, com certeza, é a sociedade. Por quê? Porque se nós trouxermos a discussão para a questão da corrupção, por exemplo, tá? Os organismos internacionais, a ONU, ela tem um grupo de trabalho para estudar e para buscar solução para a corrupção no mundo, porque corrupção não é uma particularidade do Brasil. É um problema mundial. Claro que nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos o prejuízo é muito maior. A corrupção ela impede que se cresça, que se desenvolva, que se tenha qualidade de vida. Mas todos esses organismos que estudam a questão da corrupção no mundo, eles são unânimes em afirmar que a contabilidade, juntamente com as ferramentas afins que ela tem, auditoria, tá? Controles. E aí nós temos instrumentos tais como accountability e a questão da transparência. Se você pegar todos esses elementos, eles têm a gente chama assim de antídoto contra a corrupção. Por quê? Porque a atuação da contabilidade, ela é fundamental para deixar transparente as ocorrências. Então, os fatos ocorridos serem registrados tempestivamente. A questão de você buscar todo o patrimônio para poder mostrar. Então, no modelo de contabilidade antiga, o patrimônio não fica evidenciado. Cadê esse patrimônio? Quanto que ele vale? Ninguém sabe. Teve perda desse patrimônio? A gente não registra. Porque a gente registra o que compra, o que paga, ponto. Tá? Então, assim, eu diria assim que a maior beneficiária de todo esse processo de convergência é a sociedade. Ou entender o que está acontecendo dentro da administração pública. Porque é muito fácil a gente estar lá e falar assim, eu quero isso, ou eu quero aquilo, mas eu não entendo ou a prefeitura não está fazendo nada. Isso. Eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo compreender aqueles números. A audiência pública é uma coisa que a gente nem fala, não é, Lucy? Porque não se entende o que é. Então, a comunidade ela vai passar a entender o que efetivamente, da mesma forma como ela entende na área privada. Agora, voltando a falar nessa questão da corrupção que a Lucy citou, há uma esperança? A gente pode falar que essa convergência, essas novas normas e padrões internacionais,
Isso vai tornar mais difícil sustentar esses esquemas de corrupção aí nas entidades públicas? Olha, eu diria o seguinte, é um fator de prevenção contra a corrupção, ter uma contabilidade bem estruturada, aderente aos princípios e normas da ciência contábil, mas não somente isso. Claro, nós temos questões relacionadas à questão da punibilidade, né? Tem várias outras questões envolvidas, tá? Mas sabe-se que a questão contábil é uma questão muito preponderante nas discussões sobre corrupção. Muito obrigada pela participação de vocês no nosso programa. Foi um prazer, nós que agradecemos esse espaço e essa oportunidade de estar falando sobre o processo de convergência no setor público. E ainda mais enxergar o médio e pequeno município. Exatamente, fazer esse link. Muito obrigada. Obrigada a vocês. O CRC-MG Entrevista chegou ao fim. No próximo programa, o tema será aspectos relevantes da Lei 12.973, que vai alterar, e muito, a tributação para as pessoas jurídicas. Obrigada pela companhia. Continue nos assistindo. Tchau!